Foi ou não? Ele vai para encontrar os apóstolos. Mas aqui eu queria levantar uma tese, Vilela, que é fascinante. Me permita dizer isso a você. Quando ele vai para Jerusalém, ele vai, porque não, a tese é que não foi usado poderosamente por Deus logo no começo. Então, quando ele sobe para Jerusalém, ele sobe com a seguinte intenção. Mas o pessoal perseguia ele porque ele já falava de Jesus, o pessoal via a conversão dele. Esse Vilela é muito lerdo. Esse Vilela é lerdo. Que Jesus era o Messias. Os judeus de Damasco que estão perseguindo. Os de Damasco que estão perseguindo. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Agora ele está saindo de Damasco, subindo para Jerusalém. Certo. Subindo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, na cabeça dele, ele ia ser o grande líder do cristianismo. Por duas razões. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus eram galileus. O que é Galileia? Galileia é o norte de Israel. Não era... A Jerusalém fica na Judéia. Sei. Então, eles... Galileia era uma via-se região... como uma região menos importante? Menos importante. Esse Vilela é muito lerdo. Uma região mais rural. Sei. Povo de segunda... Pessoas mais simples. Pessoas mais simples. Então, ele pensou assim, esses galileus aqui na Judéia não vão conseguir nada, porque... A gente vai... Ele tem uma tese de que Paulo queria ser pastor em Jerusalém. Ele vai apresentar as teses dele e eu não vejo dessa forma. Depois a gente vai ler o texto, né, e apresentar essa tese dele, né, por dois motivos. Porque os discípulos eram galileus, eram iletrados. O que iletrado naquela época não queria dizer 100% analfabeto, até porque o judeu ele é ensinado, né, desde pequeno ali, a ler a Torá, a conhecer a palavra, mas eles não tinham assim, né, conhecimento no sentido de eloquência ou cultura como outros, né? Eles eram bem iletrados nesse sentido. Eles com preconceito aqui embaixo, aqui em Jerusalém, aqui na cidade de Jerusalém. Segunda razão, os apóstolos de Jesus eram iletrados. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Ele pensou, esses camaradas, além de galileus, são iletrados, eles não vão conseguir nada aqui. E ele pensou, eu tenho um bom currículo, eu tenho um melhor preparo. Então, ele está colocando que Paulo, por ser, né, mais estudado, subiu a Jerusalém para querer ser pastor em Jerusalém. Eu não vejo dessa forma, a gente vai ler o texto, vai analisar o texto, mas ele está falando que isso é uma tese, né, uma tese de que ele acredita que Paulo, né, por ser mais intelectual e pelos discípulos que estarem lá serem, né, mais leigos, mais iletrados, que Paulo chegaria e que iria querer dominar ali a igreja. Bom, essa é a tese dele, eu não vejo assim, depois a gente vai ler o texto. Eu sou o cara para liderar a igreja aqui em Jerusalém. Quando ele chega lá, diz Atos 9:26, que nem recebido foi. Bater a porta da igreja na cara dele, porque acharam que ele estava sabotando a fé, acharam que ele estava se infiltrando para perseguir a igreja. Foi Barnabé que recebe Saulo, introduz Saulo aos apóstolos, os apóstolos o acolhem, e agora então ele tem livre trânsito na igreja de Jerusalém. O que acontece? Os helenistas, judeus nascidos fora de Israel, resolvem matar Paulo, agora em Jerusalém, e fazem um voto de anátema. Que é... Vão matar Paulo. O que é um voto de anátema? Nós preferimos ser malditos a não matar Paulo. Eles querem matar Paulo. Ah, é? Eles querem matar. Como aconteceu depois lá na prisão dele em Jerusalém mais tarde. Então o que acontece? Os membros da igreja se reuniram, os discípulos disseram assim, Paulo, você tem que ir embora daqui. Você não pode ser nosso pastor, não. Só que ele não saiu. Ele não foi embora. Não, olha só, peraí. Os da igreja se reuniram, os discípulos disseram assim, Paulo, você tem que ir embora daqui. Você não pode ser nosso pastor, não. Você não pode ser o nosso pastor. Em nenhum momento Paulo subiu querendo ser pastor de ninguém. Você não pode ser o nosso pastor. Na verdade, a gente vai ler o texto, a fala não é essa, né? Só que ele não saiu. Ele não foi embora. Lá em Atos 22, versículo 17, diz que o próprio Deus apareceu para eles, vai embora. Ele foi mandado embora pelos membros da igreja e pelo próprio Deus. Sabe o que aconteceu? Ele não foi.
Não foi. Ele arrazoou com Deus. Não. Eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, eu estava presente. Sabe o que está dizendo, trocando em miúdos? Oh, Deus, o senhor não pode cometer esse engano, esse equívoco. Eu sou o cara. Se eu sair daqui, essa igreja não vai para frente. Estava se achando. Ele está se achando. Só que Deus não mudou. E Deus diz, vai. E ele não foi. Quando você volta para Atos 9:30, os crentes se reuniram e o levaram até o porto de Cesareia. E de lá o mandaram de volta para Tarso. Para aquele cara que se achava insubstituível, Deus está dizendo o seguinte: ô camarada, se você acha que eu preciso de você, você está muito enganado. Então faz um favor, arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo ele ficou no molho na cidade dele, em Tarso? 10 anos. O que? Vamos agora apresentar os textos. Pelo menos a gente vai ver 3 textos e 3 viagens de Paulo, né? A viagem 3 anos depois, quando ele volta, em Atos 9, que vai estar relatada em Gálatas 1:15. A segunda em Atos 15, que está relatada em Gálatas 2. E a terceira, quando ele sobe para ser preso, em Atos 21. Então, vamos 3 viagens de Paulo. Vamos ver o que realmente aconteceu em Jerusalém. Então, em Atos 9, né, ele encontra o Senhor, vai na casa lá de Ananias e ora por ele, as escamas dos olhos caem, ele vai para o deserto de Damasco, na Arábia, e fica ali 3 anos recebendo ali, lendo as escrituras e vendo o Cristo, né, através das escrituras. E aí ele decide voltar. Então vamos ver aqui, ó. Tendo chegado em Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho Saulo vira ao Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falara no nome de Jesus. Daí por diante, ia e vinha entre eles. Ou seja, Paulo vai, mas quando chega, os discípulos têm medo, porque ele, né, perseguia e matava. Será que ele realmente se converteu ou ele está arrumando ocasião para causar-nos algum mal? Então Barnabé dá testemunho dele, dando testemunho, eles ficam tranquilos, né? Então ele ia e vinha entre eles numa boa, em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Dirigia-se também os helenistas, que podem ser os gregos, judeus, como ele mesmo disse, nascidos fora de Jerusalém, e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo sabido, os irmãos conduziram até Cesareia, de lá enviando-o para Tarso. Então, só no início desse texto, eu não vejo nenhuma intenção de Paulo querendo ser pastor e líder de ninguém. Muito pelo contrário, Paulo, ele tinha uma tristeza. Paulo, em suas cartas, ele demonstra uma tristeza muito grande pela cegueira dos judeus, pela cegueira dos seus irmãos. Tanto que, sempre quando ele ia numa cidade, primeiro ele entrava numa sinagoga, tentava convencer os judeus. Quando eles não queriam receber Paulo, ele ia direto para os gentios. Então Paulo sempre fazia isso quando chegava numa cidade, ia na sinagoga para tentar ali ganhar alguns. Não tendo êxito, ele se voltava plenamente para os gentios. Então a gente vê que a intenção de Paulo era: poxa, agora eu tenho um testemunho tão forte que se eu falar, eu vou ganhar, eu vou convencer. Então, eles já tinham perdido o medo de Paulo, mas havia... Por que esse ódio, vamos colocar aqui, esse ódio dos helenistas por Paulo e não por judeus convertidos que estavam lá?
né? Depois a gente tem que observar isso aí. Por que esse ódio só por Paulo e não pelos outros judeus convertidos? Por que não ódio por Barnabé? Por que não ódio por Pedro? Por que não ódio por Tiago? Então Paulo, achando que poderia contribuir com eles ali, né? Ele, tendo sabido os irmãos, conduziram. Ninguém expulsou Paulo de lá, conduziram. Ou seja, a gente precisa mais de você vivo do que morto. Agora vamos ver essa mesma passagem, Paulo relatando ela em Gálatas 1,15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar-se a mim, para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim. Ele está falando logo ali do que aconteceu em Atos 9. Mas fui para a Arábia e voltei novamente para Damasco. Ele vai para a Arábia, fica 3 anos, vai para Damasco e começa a pregar. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judeia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer que outrora nos perseguia, aquele que nos perseguia agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Então a gente vê aqui, logo depois da sua conversão, né, o tempo que ele leva para ele voltar e o que aconteceu quando ele voltou. Até porque a gente tem que entender o seguinte: outro motivo pelo qual Paulo não ambicionava ser pastor em Jerusalém, porque Paulo ele acaba terminando, depois eu já estou adiantando o final. Paulo ele termina sem ser pastor de lugar nenhum, né? Ainda que Paulo abrisse várias igrejas em Jerusalém, ele não ia pastorear nenhuma. Ele ia preparar pessoas para ficar lá. Que a gente vai entender que não tinha como Paulo ambicionar uma coisa, visto que Deus já tinha revelado para ele qual seria, né, a sua missão, o seu propósito. Depois, em Atos 13, a gente vai ver Deus, né, separando o ministério, né, apartai-os para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, só em Atos 15 é que Paulo vai fazer a sua segunda volta. E olha o motivo aqui. Entretanto, haviam descido alguns da Judeia. Paulo e Barnabé pregando, né, evangelizando, abrindo o ministério. E alguns da Judeia desceu até onde eles estavam e começaram a ensinar os irmãos: se vocês não se circuncidar segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Está aqui um dos grandes motivos pelo qual Pedro, Tiago e os apóstolos que ficaram em Jerusalém não foram perseguidos, porque eles não combatiam Moisés. Eles aceitavam continuar com Moisés e com Jesus. Praticamente é um grande motivo de não ser perseguido e abrir uma igreja lá. E todo o ministério de Paulo voltado aos gentios é desvinculando completamente Moisés de Jesus. Por isso que sempre que Paulo batia o pé em Jerusalém, queriam matá-lo. Mas não queria matar nenhum dos outros que estavam lá, porque eles não batiam de frente com Moisés. Então vamos lá. Sugerindo, daí a agitação. Então, evidentemente, Paulo e Barnabé, com eles, decidiu
que Paulo e Barnabé e alguns outros subiram a Jerusalém, aos apóstolos, para tratar dessa questão. Ou seja, eles vamos subir para Jerusalém para tratar essa questão, porque eles estão descendo para cá e despregando tudo que a gente pregou. Então a gente vai, né, a gente vai ver aqui em Atos 15, 22 ao 29. Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, de acordo com toda a assembleia, fizeram uma reunião. Escolheram alguns dentre vós para enviar a Antioquia. Junto de Paulo e Barnabé foram Judas, cognominado Barsabás, Silas, homens considerados entre os irmãos, por intermédio assim conversaram. Os apóstolos anciões, vossos irmãos, aos que dentre os gentios que moram em Antioquia, da Síria e da Cilícia, saudações. Tenho sabido que alguns dos nossos, sem mandado da nossa parte, saiu entre vós perturbando, né, transtornando vossas almas com essas palavras. Pareceu-nos bem, chegamos ao pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, juntamente com nossos diletos Barnabé e Paulo. Então eles vão ser o que? Enviados, né, a Jerusalém, e trataram dessa questão. Vamos adiantar aqui. A decisão que eles vão tomar. No versículo 28, de fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhei das carnes imoladas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas, das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-vos destas coisas e passai bem. Ok, então isso que foi tratado, isso que foi decidido, esse é o motivo pelo qual Paulo volta a Jerusalém, né, pela segunda vez, para tratar de questões de que desceram pessoas de lá para despregar tudo que ele estava ensinando. E a gente vai ver isso em Gálatas 2, do 1 ao 10. Lembrando também que em praticamente todas as cartas, Paulo sempre começa fazendo uma defesa do seu apostolado. Então, muitos não o recebiam, né, como um apóstolo. Tanto que em todas as cartas ele faz essa defesa. E aqui ele está mais ou menos fazendo essa defesa e também o porquê que ele subiu lá de novo. Em seguida, o 2, está vendo aqui, em Gálatas 1,15, ele fala a primeira vez que ele voltou. E aqui, o porquê que ele voltou a segunda vez. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação que expus em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamam entre os gentios, a fim de não correr em vão. Porque eu sempre falo que porque esse segundo retorno foi tão importante. Paulo, ele não é uma pessoa, né? Muitas pessoas são pastores de si mesmo e não se reportam, acham que não precisam se reportar a ninguém. Paulo, mais uma vez, ele demonstra a importância e o como ele se reportava. Por quê? Por que Paulo tem que ir lá receber a bênção das colunas da igreja? Porque justamente qualquer um que descesse de lá e despregasse tudo que Paulo pregou, Paulo ia ficar como anátema. Mesmo Deus tendo chamado ele em Atos 9. Ele sabe da importância de receber o aval dos apóstolos, porque depois que recebeu o aval, ele tem mais veemência em tudo que ele falar. Ele já está debaixo de uma autoridade, ele está debaixo da bênção. Então ele, já que estão descendo gente de lá para fazer confusão, como se o que eu estivesse pregando não é de Deus,
Então eu vou lá expor tudo que está acontecendo para ver o que eles vão dizer. Então, olha lá, sobre entre os notáveis o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo, que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos, que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos conduzir à escravidão, os qual não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Qual a versão que você está usando? Essa aqui é a versão BJ, Bíblia de Jerusalém. E por parte dos que eram tidos por notáveis, que na realidade eles fossem, não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas. De qual forma os notáveis nada me acrescentaram, pelo contrário, vendo que a mim fora me confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro os da circuncisão, pois aquele que operava em Pedro para a missão do circunciso operou também em mim, em favor dos gentios. Aqui já é declarado que a Paulo não havia interesse de tomar o lugar de Pedro e nem de ser pastor em Jerusalém. E conhecendo a graça concedida por mim, Tiago, tá vendo? Na primeira ele só vê Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Agora ele vê as três colunas, Pedro, Tiago e João. Os notáveis, tidos como coluna, estenderam as mãos, a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Ou seja, agora Paulo está debaixo da bênção apostólica das colunas da igreja. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós nos devíamos lembrar dos pobres, o que aliás tenho procurado fazer com solicitude. Então vimos o motivo, né, que ele volta a primeira vez para querer dar o testemunho dele, pregar, para talvez ganhar alguns ali. Vimos que Atos 9 é a versão de Gálatas 1, vimos que Atos 15 é a versão de Gálatas 2. E agora, né, quando o Hernandes fala sobre nem Deus queria ele aqui e que mandou ele embora. Vamos analisar essa última fala. Então, a terceira vez que Paulo sobe, aparece o profeta Ágapo e fala, pega o cinto de Paulo, se prende com os pés e as mãos e diz assim: será aquele que subir a Jerusalém o dono desse cinto? E Paulo, mesmo diante dessa revelação, ele sobe, né? Ele sobe mais uma vez a Jerusalém, em Atos 21. Em Atos 21, Paulo sobe para Jerusalém e prega e é preso. Né? É preso. Quando Paulo é preso, ele vai fazer o seu discurso. O seu discurso. Vamos ver a parte que ele falou aqui. Vê que no 22, o discurso de Paulo aos judeus de Jerusalém, ele está fazendo a sua defesa, né? Ele foi preso, aí começou a fazer a sua defesa em hebraico, todos ficaram calados e começaram a ouvir atenciosamente. Eu sou judeu, nasci de Tarso, da Cilícia, me criei aos pés de Gamaliel, observando, zeloso da lei, tal. Aqui no final, quando ele termina o discurso, e ele então disse: o Deus dos vossos pais predestinou para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz sair da sua boca, pois tu has de ser uma testemunha diante de todos os homens do que vistes e ouvistes, né? Isso aqui, depois
dele terminando o testemunho dele, de Atos 9, encontrando com Ananias, revelando que ele deveria pregar tudo aquele que viu e ouviu. E agora, então, ele está relatando Atos 9. Ele está relatando Atos 9, a sua conversão. E agora, o que esperas? Recebeu o batismo, ele falando, e o 17. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém, então aqui ele acaba de contar o testemunho, e aqui no verso 17 se passou 3 anos e meio, e ele vai falar de Atos 9, 26, Gálatas 1, 15. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém, orando no templo, sucedeu-me em êxtase, e vi o Senhor, que me dizia: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho ao meu respeito. É aquela parte que o Hernandes Dias Lopes disse que Paulo, não gostou da ideia de Deus. Retruquei. Então, mas Senhor, eles sabem que era eu que andava aprendendo, vergastando de sinagoga em sinagoga os que criam em ti. Paulo está retrucando com Deus, dizendo: Senhor, não seria o meu testemunho aqui forte, poderoso? Quando derramaram o sangue de Estevão, eu era testemunha, próprio, presente, apoiando aqueles que o matavam, e mesmo eu guardando as suas vestes. Ele, contudo, disse: vai, porque é para os gentios, para longe daqui, que quero enviar-te. Não é que Paulo queria ser pastor de Jerusalém, queria tomar o lugar de Pedro, queria ser ilustre entre os apóstolos, não. Muito pelo contrário, Talvez Gálatas, a crítica que Paulo faz em Gálatas, talvez seja que a sua defesa de pessoas que achavam que ele queria isso. Muito pelo contrário, ele fala: eu não consultei nem carne nem sangue. Ou seja, o meu evangelho não é baseado no que eles me ensinaram, mas no que eu recebi do Senhor. Depois eu fui lá para receber a bênção deles para me continuar pregando. Então, desde o início, Paulo sabia: vai para os gentios. Que o ministério dele não era ficar ali, era ser um porta-voz de Deus nos 4 cantos da terra. Então Paulo depois comparece ao grande sinédrio, aonde ele vai fazer a sua defesa para os fariseus e os saduceus. Paulo, muito inteligente, quando os partidos estão tramando contra Paulo, Paulo joga, Paulo joga aqui, olha, a estratégia de Paulo. Paulo: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu, é por nossa esperança a ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. Quando Paulo fala isso, ele coloca os saduceus contra os fariseus, um contra o outro, porque o outro partido não acreditava nem em anjos, nem em ressurreição. Então Paulo falando isso, logo os fariseus decidem: não temos nada contra esse homem, nenhum mal encontramos nesse homem. Se um espírito ou algum anjo falou com ele, crescia em proporção o conflito entre os fariseus contra os saduceus, agora que tinham se reunido contra Paulo. Paulo virou o jogo, receando o tribuno que Paulo viesse a ser estraçalhado por eles, ordenou um destacamento decente e que o subtraísse no meio deles, conduzindo Paulo à fortaleza. E agora o verso 11: na noite seguinte aproximou-se dele o Senhor e disse: tem confiança, assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que testemunhes também em Roma. Então aqui Deus não está expulsando Paulo, muito pelo contrário. Deus tem confiança, porque assim como você deste esse grande testemunho em Jerusalém, agora também
é importante que você faça isso em Roma. Então, falamos aqui das 3 viagens de Paulo a Jerusalém, e o único momento em que Paulo vai dar testemunho de que Deus disse para ele sair de lá foi porque não chamou ele para ficar ali testemunhando. Não que ele quisesse ser pastor ou usurpar. Tanto que quando ele volta, Deus vai falar: muito foi útil o teu testemunho aqui, foi necessário o seu testemunho aqui agora. É porque há tempos e tempos. Ali não era o tempo de ficar ali. Aqui foi o tempo de Paulo dar um forte testemunho. Mas nem ali era para ficar. Então Paulo, o final da vida de Paulo, nem foi ser pastor de igreja nenhuma. Paulo foi, né, depois vocês veem o final de Paulo, né? Paulo, vou ler aqui o final de Paulo, que eu acho muito lindo, só para vocês. Vou ler para vocês o final de Paulo aqui na Almeida, Revista e Corrigida, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Vê que aqui Paulo vai falar do que está acontecendo em Atos 23. Aqui Paulo vai falar do que aconteceu quando ele subiu foi preso para dar testemunho. Então aqui, depois de todos os acontecimentos de Atos 23, né, Paulo preso em regime domiciliar, né, ele já sabe que vai morrer, né, ele já sabe que, né, tem data e hora marcada, ele já sabe do seu final, e ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Toma Marcos, traz comigo, que é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga-me o homem, o grande missionário, o abridor de igrejas, o homem dos 4 cantos que pregou o evangelho, terminou com uma capa com livros e pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque muito me resistiu em suas palavras. Ninguém, Atos 23, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Estava cheio de crente lá, Tiago, a igreja de Jerusalém, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, aquela defesa que a gente leu em Atos 21, 22 e 23. Na minha primeira defesa, quando ele foi preso lá. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu, graças a Deus. Quando todos virarem as costas para você, Deus não vai virar. Mas o Senhor me assistiu. Fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. Fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem já a glória para todos sempre. Amém. Então, meus amados irmãos, esse é o... Paulo queria ser pastor em Jerusalém. Essa tese do Hernandes Dias Lopes, para mim, não faz sentido nenhum. As cartas e as viagens de Paulo a Jerusalém não demonstra o fato dele ser inteligente, intelectual, que ele queria, né, ser ovacionado entre os judeus.